Sejam os df e dg os maiores subconjuntos de R nos quais estão definidas respectivamente as funções reais f de x igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8 sobre x menos 2 e g de x igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8 sobre raiz quadrada de x menos 2. Considere ainda que if e ig as imagens de f e de g respectivamente. Nessas condições, ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Bom, galera, essa é uma questão aí que nós temos uma função f e uma função g, e eles são curvas, sei lá que curva que é essa, mas eu sei que elas possuem aqui um gráfico, e observando com um pouco mais de calma, essa função parece igual a essa função, porque as duas são raiz quadrada de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8, e aqui a gente tem um x menos 2, só que, galera, aqui tem uma grande diferença, galera, esse x menos 2, ele está dividindo essa fração que está dentro da raiz, ou seja, esse x menos 2, ele faz parte da função, a função divisão, e nós temos a raiz quadrada, que é outra função, por cima, galera. Então eu estou operando uma raiz quadrada dentro de uma outra função que vem de uma divisão. A função g, ela é uma divisão de duas raízes, cuja raiz de cima é o x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8, é verdade, essa parte aqui é igual, só que a gente está fazendo a divisão dessa função da raiz quadrada dividido por uma outra função raiz quadrada, e agora sim, esse x menos 2 está dentro dessa raiz quadrada. Ah, mas não é a mesma coisa pegar a raiz quadrada de uma fração, é exatamente a raiz de cima sobre a raiz de baixo? Galera, essa questão, ela se propõe a analisar isso. Será que é a mesma coisa? Claro, né? Na alternativa A já tem aí d de f igual a d de g e I de f igual a I de g, ou seja, é a mesma função. Só que, galera, não é à toa que a FUVEST está colocando isso com várias armadilhas. Parece que está soltando um alerta vermelho para te avisar, olha, galera, não caia nessa armadilha, né? Vamos analisar função por função. Tem algumas coisas que são em comum. O x não pode ser 2, porque quando o x for 2, aqui fica 2 menos 2, vai ficar 0, né? E aqui vai ficar 2 menos 2, também vai ficar 0, e raiz de 0 é 0 mesmo. Então, quando o x for 2, o problema é o mesmo. São funções parecidas, mas elas não são iguais. Pelo menos, até agora, tô supondo que não é igual. Mas o que nós podemos falar com total certeza é de que o x não pode ser 2, porque dividir por 0 é uma explosão. Tem um vídeo no canal que eu explico exatamente por que é uma explosão, mas x igual a 2 não pode ser. Vou anotar aqui em cima já o que não pode ser para os dois caras aqui, ó. O x tem que ser diferente de 2, x tem que ser diferente de 2. Então, dito isso, que a gente promete que o x nunca vai ser 2, a gente vai poder dar uma mexida nessas duas coisas aqui. Vamos pensar com calma nesse item aqui, esse x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8. E eu vou colocar aqui, vou utilizar esse conceito tanto pro f de x quanto pro g de x, tá? Então, eu vou fazer uma vez só, então eu vou deixar aqui. Qual que é a ideia? X ao cubo mais 2x ao quadrado, se você reparar, tem coisas que são em comum, tanto a esse x ao cubo quanto a esse 2x ao quadrado, né, galera? O x ao quadrado tem nos dois. Então eu posso colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Daí nós temos o seguinte, a gente vai multiplicar por x ao quadrado para dar o x ao cubo, e 2x ao quadrado por 2, que multiplicado por x ao quadrado, vai ficar 2x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado que multiplica x mais 2, a gente está fazendo a fatoração, né, que é o processo inverso da distributiva, e aqui a gente vai colocar o menos 4 em evidência, porque tem menos 4 aqui, x vezes, né, menos 4x vai dar menos 4x, e aqui vai ter mais 2, porque tem duas vezes menos 4 aqui, porque 2 vezes menos 4 dá menos 8. Ah, galera, e olha que eu tô observando aqui, nós temos x mais 2 e x mais 2, tanto para esse cara quanto para esse cara. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o x mais 2 em evidência. Então, x mais 2 vai multiplicar quem, galera? Ele tem evidência, vai multiplicar o x ao quadrado. De novo, é o processo inverso da distributiva. E o menos 4. Ainda eu posso observar esse x ao quadrado menos 4. É x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então a gente está observando aqui, galera, uma diferença de quadrados. A gente sabe que isso dá para fatorar. Fatorando ainda mais esse cara, a gente tem x mais 2 que multiplica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a gente está falando aqui do a menos b, sendo que o a vai ser o x, então vai ser x mais 2, porque é a mais b, a menos b, portanto, x menos 2, que é o a menos b. Nossa, que a que é esse, que b que é esse, galera? Dá uma olhada na aula de
fatoração. Que é A, que é esse, que B, que é esse, A mais B, A menos B, exatamente o A ao quadrado menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ora, galera. O que a gente tá observando aqui? A gente tá observando aqui o seguinte, que esse x menos 2, ele aparece aqui também. X menos 2 e x menos 2. Vou escrever aqui grandão, depois eu vou fazer por G. Eu vou fazer grandão aqui, galera. Aqui é x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8. Só que esse carinha aqui, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8, é igual a esse carinha aqui, que é o nosso x mais 2 vezes x mais 2, ou seja, x mais 2 ao quadrado, e isso multiplicado pelo x menos 2, dividido por x menos 2. Nessa função, nós temos o seguinte, a gente garante que isso daqui, a parte de cima, ele é igual a isso daqui. Então não tem problema escrever tanto isso, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8, ou escrever x mais 2 ao quadrado que multiplica x menos 2. Como a gente garantiu que o x ele não pode ser 2, não tem problema fazer isso daqui, porque isso daqui nunca vai ser 0, porque isso daqui nunca vai ser 2. Se isso daqui nunca vai ser 2, então isso daqui é qualquer coisa menos 2, então sei lá, é 2,1, então vai ficar 2,1 menos 2, que é 0,1, e 0,1 sempre vai poder cancelar com 0,1. Em outras palavras, galera, a função f ela é a função f de x igual a raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado. E na matemática, o que significa essa operação, um número ao quadrado e depois a gente tira a raiz quadrada? Ou seja, a gente está pegando um número que pode ser positivo ou negativo, tanto faz. A gente pode tirar a raiz de número negativo, galera. Isso daqui nunca vai ser negativo, porque o x, ele sendo negativo ou positivo, se ele for diferente de 2 ao quadrado, galera, sempre vai ser um número positivo. E raiz de um número positivo existe, não tem problema. A gente já pode concluir aí que a função f tem uma condição que basta, que o x tem que ser diferente de 2, portanto nós já temos o domínio da função f, df, vai ser exatamente igual a um conjunto cujo número x ele vai pertencer aos números reais, né, de acordo com o topo do enunciado, tal que esse x aí, ele não pode ser nunca, jamais ele pode ser 2. Então a gente já pode pegar aqui no plano cartesiano e a gente pode chamar isso daqui de 1, então se isso daqui for 1, aqui vai estar o 2, só que no 2 exatamente vai ter um buraco, porque ele não pode ser 2, ele pode ser qualquer coisa menos o 2. Então a gente vai abrir um buraco aqui, que a gente vai chamar de bolinha aberta aqui no 2. E a gente sabe que a função f, quem que é a função f? Ela equivale a módulo de x mais 2, porque a operação de elevar ao quadrado e tirar a raiz é exatamente o módulo. Você vai pegar um número que tanto faz se é positivo ou negativo, mas quando você levar ao quadrado, ele vai virar positivo e tirar a raiz disso é a mesma coisa que pegar um módulo e torná-lo positivo. Em outras palavras, equivale a distância desse número na reta x até a origem. Então o módulo, que é essa distância aí, vai ser exatamente a distância de x mais 2. E você, que é um aluno aí que está prestando o FUVEST, sabe que x mais 2 é uma função do primeiro grau, cujo coeficiente linear vale 2, então ele vai passar pelo ponto 2 aqui. Ponto 2 do y não é esse ponto 2 do x, ele tem um coeficiente angular igual a 1, o valor que está do lado do x é o coeficiente angular, e a gente sabe que a reta cuja tangente vale 1, a gente sabe que essa reta é exatamente a reta de 45 graus, porque o tangente de 45 é exatamente 1. A gente vai pegar a função x mais 2, que é essa reta aqui, a gente vai pegar apenas a parte positiva, e a parte negativa da função f, ou seja, a parte de baixo aí do gráfico f, ele vai ficar para cima, porque eu quero exatamente os valores positivos, eu não quero os valores negativos, eu quero que você pegue os valores que deram negativo e transforme em positivo, porque é assim a função f. É a função módulo de x mais 2, cujo gráfico eu desenhei aqui, portanto a gente consegue escrever também a imagem do f, que são os valores que o y vai assumir. E a gente está vendo aqui que os valores de y, galera, são os valores que são pertencentes a uma reta real, que eu estou direcionando aqui verticalmente, e esse y que pertence a essa reta, ele tem que ser um y maior ou igual a 0. Ele pode ser 0, o y ele pode ser 0. Quando é que ele vai ser 0? Por exemplo, no x igual a menos 2. O x pode ser menos 2, não tem problema, vai ficar menos 2 mais 2, ele vai ser 0, e o módulo de 0 é 0 mesmo, existe esse ponto, então beleza, não tem problema. A imagem do f são esses valores. E o domínio é o que a gente escreveu lá em cima. Beleza, e o g de x, como é que fica? Bom, a gente sabe que a g de x é aquele troço todo, e a gente sabe que a gente pode pegar o x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 8 e substituir por x mais 2 ao quadrado vezes x menos 2. Tudo isso sobre raiz quadrada de x menos 2. Por enquanto eu não fiz nada, galera, eu não fiz nada demais. Eu peguei o que é esse cara e substituí exatamente a mesma coisa. Todas as passagens aqui são verdadeiras. Quando a gente tem raiz quadrada de um número vezes o outro, isso daqui é igual a raiz
de um número vezes a raiz do outro. Observe que esse procedimento ele só vai ser permitido se esse a vezes b for um valor positivo. Ou zero, porque raiz quadrada de zero vai ser zero e raiz quadrada de número positivo, beleza, mas ele não pode ser negativo. Tudo bem, vamos observar então o fato que a gente tem aqui. A gente tem uma raiz quadrada, a gente tem aqui um produto. Que eu tô louco para poder fatiar e passar aqui nos raiz de x menos 2. Só que, galera, vamos com calma. A gente tem x mais 2 ao quadrado e x mais 2 ao quadrado é um número estritamente positivo ou zero. Analisando aqui em cima, esse cara pode ser zero, porque o x pode ser menos 2. Então, obrigatoriamente, esse outro número, que é o b, do a vezes b aqui, o b ele tem que ser um número positivo também. Ah, mas aqui não pode ser negativo com negativo? Não, porque esse cara ele já é positivo. Então, só tem uma maneira. Ou ele é positivo ou zero, ou esse cara é positivo ou zero. Então, antes da gente prosseguir com as atrocidades, a gente pode falar que x menos 2, que é o cara que tá aqui dentro, ele tem que ser um valor positivo. Então, o menos 2 passa pro outro lado e o x ele tem que ser maior ou igual a 2. Só que, galera, lembra que a gente tinha escrito que o x não pode ser 2? Então, a gente vai simplesmente escrever que o x aqui tem que ser um valor maior do que 2. Essa é a condição para essa função aqui, justamente porque o x ele não pode ser 2. Esse cara aqui, pro numerador, tem que ser um número maior ou igual a 2. Como é uma intersecção, então o x tem que ser maior que 2. E com isso, a gente consegue escrever o domínio da função g. Ou seja, os valores que o x ele pode assumir aí na função g é um valor que pertence aos números reais, portanto o x aqui vai pertencer aos números reais, só que esse x tem que ser maior do que 2. Muito bom, então galera, a gente observa aqui que o domínio de f é diferente do domínio de g, então não é a alternativa A. Mas antes de continuar aí observando as outras alternativas, eu vou querer continuar com esse procedimento para a gente simplificar ao máximo, porque eu já tô curioso quem que é g, também quero montar o gráfico do g. Como a gente tá combinando aqui que o x ele tem que ser um valor maior do que 2, então a gente consegue primeiro separar isso, então vai ficar raiz de x mais 2 ao quadrado multiplicado por raiz de x menos 2, e agora sim, como esse cara aqui nunca vai ser um valor zero, e aqui também nunca vai ser zero, pensa aí em um valor de x maior do que 2. Pensou? Então agora substitui aqui. Beleza, o que vai dar? Que vai dar positivo, aqui vai dar positivo. A gente está analisando isso, a gente está garantindo que o x não pode ser melhor do que 2. Então aqui no gráfico, no 2, eu não pode ser 2 e não pode também ser nenhum valor menor do que 2. Então vai ficar tudo tracejado aqui, galera. O eixo x não pode ser nenhum valor menor do que 2, ele só pode ser maior do que 2. Tô garantindo isso para vocês, antes mesmo de ter feito essa simplificação. A função g é exatamente igual a esse cara aqui, raiz de x mais 2 ao quadrado. Então nós sabemos então que a função g também é módulo de x mais 2. A função x mais 2, que é essa reta, que ela passa pelo 2 no coeficiente linear igual a 2, e ela tem coeficiente angular igual a 1, ou seja, o ângulo formado entre a reta e o eixo x, esse ângulo aqui é 45 graus. Tanto na função f quanto na função g, 45 graus. Acontece que na função g, galera, o x não pode ser um valor menor do que 2, então ela só vale essa parte da reta. Repara, galera, a função g nunca vai ser negativa, porque o x que eu tô pegando aqui vai ser um x que é maior do que 2. Então, na verdade, esse módulo aqui tanto faz como tanto fez. Se eu escrever que a função g é a função x mais 2, não tá errado, tá? Desde que se respeite o domínio, né? O domínio diz que esse x é um valor que pertence aos números reais e é maior do que 2. E tanto faz colocar módulo ou não. Portanto, galera, a gente consegue falar quem são os valores que o g vai assumir aqui na função. Temos que o 2, que é o valor do x, mais 2 vai ser 4. Mas a gente sabe, galera, que o 2, na verdade, ela não existe para função. A gente só tá vendo para ver qual que seria o valor. Quanto mais a gente aproxima do 2, e aqui a gente tá falando aqui de limite, né? Então eu não vou falar muito com relação a isso, mas dá para perceber que 2,2 existe. 2,2 dá 4,2. 2,1 também, quer dar 4,1. Então existem valores que aproximando do 2, quanto mais a gente aproxima do 2, vai se aproximando do 4. Só que nunca vai ser 4. Ou seja, a imagem do g são os valores do y. Aqui eu chamei de valores do y da função f. Então aqui eu vou chamar de valores do y da função g. O y, ele vai pertencer aos números reais, ou seja, é essa reta y que eu estou direcionando da vertical, e esses valores do y são números reais, tal que esses números reais sejam maiores do que 4. Então, y é maior do que 4, porque repara, galera, esse gráfico ele é crescente, e quanto mais a gente afasta aqui do x, a gente vai obtendo valores maiores na imagem. A imagem são os valores do y. E com isso, a gente pode analisar alternativa por alternativa. O item A a gente já conversou, o item B ele fala que tanto d
D de F quanto o D de G e o I de G e o I de F, eles diferem em apenas um ponto, e isso é uma mentira, porque a gente sabe que o domínio da função F são todos os valores dos números reais, exceto o 2, e aqui não pode ser negativo, aqui podia ser x negativo. O x aqui tem que ser maior do que 2. O item C fala a mesma coisa, df e dg diferem em apenas um ponto, embora ele tenha dito que a imagem aqui difere em mais de um ponto, e é exatamente isso, porque aqui em imagem existem valores entre 0 e 4, aqui não tem, aqui tem que ser maior do que 4. No item D, ele fala que df e dg diferem em mais de um ponto, e f e g diferem em apenas um ponto, isso também está errado. E no item E, que é a resposta da questão, ele fala que o df e dg eles diferem em mais de um ponto, que é exatamente isso, e o if e o ig também diferem em mais de um ponto. Então essa resposta da questão 28 é uma questão muito pura de domínio e imagem, né, galera? Ele podia ter falado que ele quer o domínio também, né? Ele colocou só df, ele colocou sejam df e dg maiores subconjuntos de R nos quais estão definidas essas funções. Ele foi meio formal aí, ele podia ter sido um pouco mais vestibular nesse ponto, mas nada contra, né? Você quer escrever formal, o aluno também tem que saber a linguagem formal. Também não está se exigindo uma linguagem formal muito avançada, ele só quer saber com relação ao domínio e imagem, então vamos dizer assim, não tem problema. Mas eu ainda acho que ele foi exigente um pouco nesse ponto, né? Já que essa questão ela confunde mesmo, você olha aqui e você fala, não, isso aqui só pode ser igual a isso, mas você tem que analisar com calma, tá? É isso que essa questão tá pedindo para você na real, que pense com calma. Entendeu? Analise, dá um jeito de você pegar e fatorar. Fatorar não tem problema, certo? Aí você tá seguindo as regras matemáticas para se chegar aqui, isso é igual a isso. E depois você vê quando você vai cortar. Ah, é dentro da raiz que você vai cortar? Então é uma situação. Ah, é fora da raiz que você vai cortar? Então a situação é outra. A gente sabe que raiz de número negativo não pode. Então esse cara aqui pode ser negativo, x menos 2? Ele pode, porque aqui em cima pode ser negativo ainda. Agora, se o x menos 2 está dentro da raiz direto, então esse cara não pode ser positivo. Portanto, tem domínios diferentes. Então, é um indicativo de que a questão tem alguma coisa estranha, e a partir daí você vai desenvolvendo, e aí você vai achando as duas imagens e também as duas condições, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, galera. Por favor, curta esse vídeo. Galera, essa questão, na verdade, foi pedido de uma inscrita do nosso canal, a Érica. Então, Érica, não sei se você tá vendo o vídeo até aqui, mas, por favor, curte aí se você gostou. Ah, pode pedir questão pro canal, galera? Claro que pode, tá? Se for questão de um vestibular brasileiro, um vestibular sério, você pode pedir, tá? É só você falar, faz, por favor, questão tal de tal lugar. E sempre que possível a gente vai resolver. Então espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Falou!